O Supremo está além de tudo. Você diz que a realidade é uma. A unidade, a unicidade, é um atributo da pessoa. Então a realidade é uma pessoa com o universo como seu corpo? O que quer que tu possas dizer será tanto verdadeiro quanto falso. As palavras não vão além da mente. Eu apenas tento compreender. Você fala-nos da pessoa, do eu e do Supremo. Vyakti, Vyakta, Avyakta. A luz da consciência pura, pragna, focada como eu sou no eu, Jivatma. Como consciência, Chetana, ilumina a mente, Antakarana, e como vida, Prana. Vitaliza o corpo, Derra. Tudo isto está muito bem no que se refere às palavras. Mas, quando trato de distinguir em mim mesma a pessoa do eu e o eu do Supremo, fico confusa. A pessoa nunca é o sujeito. Tu podes ver uma pessoa, mas tu não és a pessoa. Tu és sempre o Supremo que aparece num dado ponto do tempo e do espaço como a testemunha. Uma ponte entre a consciência pura do Supremo e a consciência múltipla da pessoa. Quando olho para mim mesma, vejo que sou diversas pessoas que lutam entre si mesmas pelo uso do corpo. Elas correspondem às várias tendências da mente. Posso fazer a paz entre elas? Como poderias? Elas são tão contraditórias. Vês como são. Meros hábitos de pensamentos e sentimentos, acumulações de recordações e desejos. Mas todas dizem eu sou. Apenas porque tu te identificas com elas. Quando compreenderes que qualquer coisa que apareça diante de ti não pode ser tu mesma e não pode dizer eu sou, irás ver-te livre de todas essas pessoas e das suas exigências. O sentido eu sou é teu. Não podes abrir mão dele, mas podes comunicá-lo a qualquer coisa, como quando se diz sou jovem, sou rico, etc. Essas autoidentificações são claramente falsas e são a causa das limitações. Agora consigo entender que não sou a pessoa, mas aquela que, quando refletida na pessoa, lhe dá o sentido de ser. E em relação ao Supremo, de que modo me conhecerei a mim mesma como Supremo? A fonte da consciência não pode ser um objeto na consciência. Conhecer a fonte é ser a fonte. Quando tu entendes que tu não és a pessoa, mas a testemunha pura e calma, e que a consciência destemida é o teu verdadeiro ser, tu és o ser. Ele é a fonte, a possibilidade inesgotável. Existem muitas fontes ou apenas uma para tudo? Depende de como se veja, de que extremo. Os objetos no mundo são muitos, mas o olho que os vê é um. O maior sempre aparece como um ao menor e o menor como múltiplos ao maior. As formas e nomes são todos de um único e mesmo Deus? De novo, tudo depende de como olhes para isso. No nível verbal, tudo é relativo. O absoluto deve ser experienciado e não discutido. Como é que o absoluto é experienciado? Ele não é um objeto que possa ser reconhecido e armazenado na memória. Está especialmente no presente e no sentimento. Tem mais relação com o como que com o quê. Está na qualidade, no valor. Sendo a origem de tudo, está em tudo. Se ele é a origem, por que e como se manifesta a si mesmo?
Ele dá nascimento à consciência. Tudo o resto está na consciência. Por que há tantos centros de consciência? O universo objetivo, Mahadakash, está em constante movimento, a projetar e a dissolver inumeráveis formas. Quando uma forma é infundida com a vida, prana, a consciência, chetana, aparece pela reflexão da consciência na matéria. Como é que o Supremo é afetado? O que pode afetá-lo e como? A nascente não é afetada pela sinuosidade do rio, nem o metal pela forma da joia. A luz, por acaso, é afetada pela imagem na tela? O Supremo faz todas as coisas possíveis. Isto é tudo. Como é que algumas coisas acontecem e outras não? A procura de causas é um passatempo da mente. Não existe dualidade de causa e efeito. Tudo é a sua própria causa. Então não é possível uma ação intencional? Tudo o que digo é que a consciência contém tudo. Na consciência, tudo é possível. Tu podes ter causas se as quiseres no teu mundo. Outro talvez se contente com uma só causa, a vontade de Deus. A raiz é uma. O sentido de eu sou. Que relação há entre o eu, Vyakta, e o Supremo, Avyakta? Do ponto de vista do ser, o mundo é o conhecido, o supremo, o desconhecido. O desconhecido dá nascimento ao conhecido e continua a ser o desconhecido. O conhecido é infinito, mas o desconhecido é uma infinidade de infinitos. Assim como o raio de luz nunca é visível até que seja interceptado por partículas de pó, do mesmo modo o Supremo faz com que tudo seja conhecido, permanecendo ele mesmo desconhecido. Significa que o desconhecido é inacessível? Oh não! O Supremo é o mais fácil de ser alcançado, pois ele é o seu próprio ser. Basta parar de pensar e desejar qualquer outra coisa, exceto o Supremo. E se não desejar nada, nem mesmo o Supremo? Então é como se estivesses morta. Ou tu és o Supremo. O mundo está cheio de desejos. Todos querem uma coisa ou outra. Quem deseja? A pessoa ou o eu? O eu, certamente. Todos os desejos santos e profanos vêm do eu. Todos dependem do sentido eu sou. Eu posso compreender os desejos santos, Satyakama, a emanarem do ser. Eles podem ser uma expressão do aspecto da bem-aventurança de Satchitananda: existência, consciência, felicidade do eu. Mas porquê desejos profanos? Todos os desejos visam a felicidade. As suas formas e qualidades dependem da psique, Antakarana. Onde predomina a inércia, tamas, encontramos perversões. Junto com a energia, rajas, surgem as paixões. Com a lucidez, sattva, o motivo por trás do desejo é a boa vontade, a compaixão, o impulso de fazer feliz em vez de ser feliz. Mas o Supremo está além de tudo e, contudo, devido à sua permeabilidade infinita, todos os desejos convincentes podem ser satisfeitos. E que desejos são convincentes? Os desejos que destroem os seus sujeitos ou objetos, ou que não diminuem ao serem satisfeitos, são autocontraditórios e não podem ser satisfeitos. Só os desejos motivados pelo amor, pela boa vontade e pela compaixão são benéficos para o sujeito e para o objeto e podem ser plenamente satisfeitos.
Todos os desejos são dolorosos, os santos e os profanos. Eles não são o mesmo, e a dor não é a mesma. A paixão é dolorosa, a compaixão nunca. O universo inteiro esforça-se para satisfazer um desejo nascido da compaixão. O Supremo conhece-se a si mesmo? O impessoal é consciente? A fonte de tudo tem tudo. Qualquer coisa que flua dela deve estar lá, em forma de semente. E da mesma forma que a semente é a última de inumeráveis sementes e contém a experiência e a promessa de inumeráveis florestas, assim o desconhecido contém tudo o que foi ou pode ter sido e tudo o que será ou possa ser. Todo o campo do devir está aberto e é acessível. O passado e o futuro coexistem no eterno agora. Você está a viver no desconhecido supremo? Onde estaria se não fosse aí? O que o faz falar assim? Nunca um desejo surgiu na minha mente. Então, você está inconsciente? Claro que não. Sou totalmente consciente, mas como nenhum desejo ou temor entra na minha mente, existe um perfeito silêncio. Quem conhece o silêncio? O silêncio conhece-se a si mesmo. É o silêncio da mente silenciosa, quando as paixões e os desejos estão silenciados. Você experiencia o desejo de vez em quando? Os desejos são apenas ondas na mente. Tu conheces a onda quando vês uma. Um desejo é só uma coisa entre outras tantas. Não sinto desejo algum de satisfazê-lo. Não há necessidade de fazer algo sobre ele. A libertação dos desejos significa isto. A compulsão para satisfazê-los está ausente. Por que surgem os desejos? Porque imaginas que nasceste e que morrerás se não cuidares do teu próprio corpo. O desejo de uma existência encarnada é a causa, a raiz dos problemas. Mas muitos jivas encarnam. Certamente não pode ser um erro de julgamento. Deve existir um propósito. Qual poderia ser? Para conhecer-se a si mesmo, o eu deve enfrentar o seu oposto, o não eu. O desejo leva à experiência. A experiência conduz à discriminação, ao desapego, ao autoconhecimento. Libertação. E o que é a libertação depois de tudo? É saber que estás além do nascimento e da morte. Ao esquecer quem tu és e te imaginares uma criatura mortal, criaste para ti mesma tantos problemas que tens que acordar, tal como de um pesadelo. A investigação também te acorda. Não é necessário esperar o sofrimento. É melhor investigar a felicidade, pois a mente está em harmonia e paz. Quem é exatamente o último experimentador? O ser ou o desconhecido? Certamente o ser. Então, para que introduzir a noção do desconhecido supremo? Para explicar o ser, Mas existe alguma coisa além do ser? fora do ser não há nada. Tudo é um e tudo está contido no eu sou. Nos estados de sono e de vigília, ele é a pessoa. No sono profundo e em túria, é o ser. Além da prontidão vigilante de Túria, jaz a grande paz silenciosa do Supremo. Mas, na verdade, tudo é um em essência e relacionado em aparência. Na ignorância, o que vê converte-se no visto. Na sabedoria, ele é a visão. Mas por que te preocupares com o Supremo? Conhece o conhecedor e tudo será conhecido.